Olá, vamos para mais um bate-papo cristão? Quero falar sobre a firme esperança da eternidade. Olá, meu nome é Luiz Renato, sou do canal Crescer em Cristo e quero falar sobre a firme esperança da eternidade. Quero usar neste vídeo o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4. E de fato, quando nós olhamos as cartas do Novo Testamento, nós percebemos que quase sempre elas estão lá escritas, geralmente elas foram escritas para resolver dúvidas, exortar a firmeza e a santidade, corrigir alguns erros que porventura podem ter acontecido naquela igreja. E é nesse contexto que nós encontramos a carta de 1 Tessalonicenses. Por quê? Porque os de Tessalonicenses haviam recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles receberam o Evangelho de Cristo, segundo na verdade, como a Palavra de Deus. E eles tinham conhecimento e sabiam a brevidade da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E pairava no coração dos crentes de Tessalonicenses que alguns irmãos em Cristo Jesus haviam morrido. O que haveria de acontecer com eles? Então, Paulo veio a responder esta dúvida e nos traz alguns ensinamentos. Primeiro, ele declara que não sejais ignorantes. Não sejais ignorantes no sentido de que não sejam sem entendimento. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. De fato, o apóstolo Paulo está dizendo daqueles que morreram em Cristo Jesus. Então ele está dizendo que eles não deviam ficar sem entendimento acerca das coisas que haveriam de acontecer. E ele diz aqui ainda, porque se cremos que Jesus, verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então Paulo está esclarecendo que eles não deviam se preocupar acerca daqueles que morreram em Cristo, porque da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós, crentes em Cristo Jesus, seremos participantes de uma ressurreição com Cristo. E ele traz aqui então as características dessa ressurreição, como será a ressurreição neste tempo da graça, no período da igreja. O verso 15 diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então ele está dizendo que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro do que nós que estivermos vivos no tempo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o verso 16 diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele está mostrando para nós claramente que haverá uma ordem na ressurreição. Primeiro ressuscitarão os que morreram em Cristo e depois os que estiverem vivos ressuscitarão em seguida. Será algo muito rápido, né? Como um piscar e fechar de olhos. Isso é conhecido como o arrebatamento. O verso 17 diz assim: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então Paulo vem aqui explicar para que eles não fiquem entristecidos e que não fiquem sem entendimento, sem saber das coisas que haveriam de acontecer. Porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os que ficarem vivos, né, em Cristo também ressuscitarão em seguida e encontrará com eles nos céus, a encontrar com o Senhor nos céus, nos ares, conforme nós lemos aqui. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Perceba então que Paulo está respondendo uma dúvida, está exortando eles a ficar firmes na palavra de Deus e para consolar uns aos outros com esta palavra, com este ensinamento, que mesmo aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão no tempo oportuno, no tempo de Deus, para a eternidade. Em segundo lugar, não estais em trevas. Verso 3 diz assim: Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para aquele dia, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Paulo explica aqui claramente que a volta do Senhor Jesus Cristo é a qualquer momento, e ele fala aqui que
nós não devemos sermos surpreendidos como o ladrão que vem assaltar a tua casa. Ele faz uma analogia, né? Se nós soubéssemos o momento em que o ladrão viesse de noite à nossa casa, nós cercaríamos ele e surpreenderíamos ele. Mas, como nós não sabemos, o que nós fazemos? Nós colocamos fechadura, cadeado, nós nos preparamos para dificultar a entrada do mau intento do ladrão. Entretanto, quando nós fazemos analogia e trazemos isso à luz acerca da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, está dizendo que nós não sabemos o momento que o Senhor Jesus Cristo haverá de voltar, que será a qualquer momento. Então, que nós devemos estarmos preparados, pregando o Evangelho, orando a Deus, aguardando a Jesus Cristo, a sua volta, e vivendo cada dia como se fosse o dia em que o Senhor Jesus volta a buscar os crentes, a arrebatar, a levar os crentes para a eternidade no céu. Ele faz uma analogia também à grávida, né? Aquela que está prestes a dores de parto. A mulher, quando ela está grávida, ela não sabe exatamente o dia, ela tem uma previsão, um cálculo, né? Quando poderá vir as dores de parto, mas ela não consegue precisar exatamente. Então o que ela faz? Ela cuida da saúde, prepara o enxoval, deixa todas as pessoas alerta para que quando vier as dores de parto, ela possa então estar preparada. Então é nesse sentido que Paulo está declarando aqui. A volta de nosso Senhor Jesus Cristo é a qualquer momento e devemos nós estarmos preparados, batalhando, trabalhando em prol do Evangelho, encontrados servindo ao Senhor e amando-o de todo o coração, para que quando Ele volte a nos buscar, nós não sejamos surpreendidos, que nós possamos então vivermos a cada dia como se fosse o dia em que Cristo voltará a buscar os crentes, buscar aqueles que creem no seu nome. Em terceiro lugar, Paulo também fala qual é o propósito de Deus para a humanidade. O propósito de Deus para a humanidade não é a ira, mas sim a aquisição da salvação. Então, não nos destinou a ira. O que está escrito aqui no capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, eu não posso ignorar o que o próprio apóstolo João, nos evangelhos, declarou, porque realmente Deus não preparou a sua ira para a humanidade. Mas João, capítulo 3, verso 36, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, nos traz aqui algo bastante importante que nós devemos levar em conta. Porque, veja bem, está escrito assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. De fato, quando nós voltamos lá ao livro de 1 Tessalonicenses, Paulo está declaradamente dizendo que os crentes em Cristo Jesus, aqueles que creem em Jesus Cristo, não são participantes da ira. Por isso o verso 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira. A humanidade não é destinada para a ira. Permanece sobre a ira de Deus aqueles que não creem em Jesus Cristo. Por isso ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não estar debaixo da ira de Deus, pertencer à eternidade no céu, está intimamente ligado em crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, continua o texto aqui: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, ou seja, aqueles que aguardam vigilantemente a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quer durmamos, ou seja, quer morremos em Cristo Jesus, vivamos juntamente com Ele. Então está dizendo que todos aqueles que morreram em Cristo Jesus ou estejam vivos no momento da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, viverá juntamente com Cristo. Então todos estaremos juntos, unidos em Cristo Jesus. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, em primeiro lugar, nós vimos que Paulo não manifesta que nós sejamos sem entendimento acerca dos que morreram em Cristo e daqueles que estão vivos em Cristo. Porque primeiro haverá a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, e em seguida nós que ficarmos vivos seremos arrebatados com eles, juntamente elevados ao céu para estarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, quando acontecerá a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda?
a qualquer momento. Devemos estar vigilantes, vivendo a cada dia como se Cristo estivesse às portas, como se Cristo estivesse voltando aquele dia. Portanto, devemos trabalhar vigilantes, alertas, trabalhando em prol do Evangelho, vivendo como se cada dia fosse o dia em que Cristo voltará. Né? Então, todos os dias devemos pensar, estarmos sempre com a mente pensando em nosso Senhor Jesus Cristo. E, em terceiro lugar, o propósito de Deus não é o destino da ira para nós, mas sim para a aquisição da salvação por Cristo Jesus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. E assim, então, pela fé, crendo em nosso Senhor Jesus Cristo, somos participantes da eternidade no céu com Ele. E é só assim que nós herdamos a eternidade. Porque a Bíblia diz que aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê não herdará, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que Deus nos ajude e possamos refletir nesses ensinamentos. Amém.